Vamos lá para Israel. Rapaz, teve um recado de volta aí para o presidente Lula e o tal do ministro de Israel lá, o ministro das Relações Exteriores de Israel, inclusive o nome dele é Israel Katz. Ele citou Lula e o relatório de especialistas da Organização das Nações Unidas, da ONU, que apontou motivos razoáveis para acreditar que o grupo terrorista Hamas estuprou mulheres durante os ataques realizados em Israel em outubro de 2023. Ele se manifestou por meio das redes sociais. Katz já havia criticado Lula em outras vezes. Ele marcou o presidente brasileiro na rede social X, o antigo Twitter, e destacou que o petista não deve se esquecer de quem ele apoia contra Israel. Que o presidente Lula não esqueça quem ele apoia contra Israel. Foi publicado o relatório da representante da ONU sobre os graves crimes sexuais cometidos pela organização terrorista Hamas e o assassinato de mulheres e jovens israelenses no massacre de 7 de outubro e os ataques feitos nas sequestradas em cativeiro, ressaltou o ministro israelense. Na última segunda-feira, especialistas da Organização das Nações Unidas disseram que há motivos razoáveis sim para acreditar que o grupo terrorista cometeu estupro, tortura sexual e outros tratamentos cruéis e desumanos contra mulheres durante os ataques realizados em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Foram reunidas informações circunstanciais críveis que podem ser indicativas de alguma forma de violência sexual, incluindo mutilação genital, tortura sexual ou tratamento cruel, desumano e degradante, aponta o relatório. O documento tem 24 páginas e foi produzido pela equipe de Pramila Patten, que foi a enviada especial da ONU para ver essa violência sexual nos conflitos. Ela visitou Israel, Cisjordânia, entre os dias 29 de janeiro e 14 de fevereiro para reunir, analisar e verificar informações sobre violência sexual relacionadas ao ataque do grupo terrorista. Patten indicou ainda que há motivos razoáveis sim para acreditar que tais violências podem estar em curso ainda. Bom, é aquela coisa que a gente sempre falou aqui, né, Marcelinho? O problema do Lula, eu acho que não foi ter dito que Israel precisa de um Estado, no caso a Palestina precisa de um Estado, que isso que está acontecendo é um genocídio contra o povo da Palestina. Eu acho que o problema não foi esse, porque isso aí a gente está vendo, né? Realmente, mais de 30 mil mortos que foram identificados, sendo que 8 mil são crianças. Então, só aí já comprova justamente isso. Agora, o problema é que o Lula tinha, e ainda manda, né, recado, ele tinha mandado recado e ainda manda recado favorecendo, dizendo que o Hamas é um grupo político. E não é, a gente sabe que é um grupo terrorista. Será que agora ele se convenceu, Marcelo? Duvido. O Lula não resolve os problemas do Brasil, ainda se mete nos problemas dos outros. Não sei, não dá para entender qual, de repente, é uma estratégia de marketing, viu? É para tirar o foco daqui, porque como não faz nada aqui, vamos jogar o foco para fora. Só pode ser. Não tem uma explicação lógica para essas falas do Lula, e o Brasil virar notícia internacional, né, por conta do atual presidente, né? Do atual presidente. Então, assim, será que a fala do Lula representa o Brasil? Será que todos que estão assistindo esse programa se sentem representados nessa fala do Lula? É isso que deveria estar aqui em voga, né? Mas não é. O Lula deveria se colocar na condição de atual presidente do Brasil e ver os melhores caminhos para a gente desenvolver o país. E ele não vê isso, ele só está vendo por onde gastar mais. Gasta mais e falar asneiras. Viajar, falar besteiras por todos os 4 cantos do mundo, colocar o Brasil em situação vexatória, né? E aí ficamos nessa. Toda hora vem um relatório e tal. Tiramos de lado o conflito, né? Pode estar tendo exagero? Pode estar tendo exagero. Para um exagero, tem a regra, tem legislação. Atuem-se com as legislações. Não precisa um presidente de um país, né, distante ficar falando asneira. Simples assim. Atuem de acordo com a legislação do país, a legislação mundial,
os tratados e tudo mais. É difícil trabalhar dessa forma, né, sendo ele um líder de um país. Não dá para entender, né? Não dá para a gente entender. E, de repente, você vê o presidente abraçado com Maduro, o da democracia relativa, né? Onde vai ter eleição daqui a poucos meses, né? Dali tranquilo, onde o judiciário é comandado pelo executivo. Então, é triste a gente ver uma situação dessa com um país que tem flagelos que precisam ser resolvidos e não se resolve nada. E muita gente ainda apoia, porque cai no conto, né? Como o próprio Ciro Gomes diz, né? É um encantador de serpentes, né? Aí as pessoas caem no conto, não, é lindo, é maravilhoso, não, porque é a minha vida. Para com isso. O que resolve o nosso problema é desenvolver, trazer emprego, renda, tá? Vamos gerar, fazer todo mundo chegar na dignidade, né? Não é criar reféns. Então, eu acho que tudo isso que o Lula está fazendo com o nosso país é para desfocar um grande problema que ele está causando aqui internamente no Brasil. Ô, doutor Edgar, gostaria de ouvi-lo. Essa questão é uma questão muito complicada, mas a gente vê que realmente existe um abuso, né? Não vamos também passar pano, né? Claro que a gente tem adjetivos para qualquer coisa aí, a gente pode passar pano, tem argumento, enfim, mas a gente está vendo que está existindo algum abuso lá em Israel, dentro de uma faixa de Gaza, que é uma faixa de 20 quilômetros por 10 de largura. Então, quer dizer, e o povo fica lá cercado, né? Fica acuado, é uma caça que está acontecendo lá dentro. Isso aí a gente não pode virar a cara para isso, mas é uma coisa que a gente também não entende. Nós somos muito novos, né, como brasileiros, para poder entender o potencial dessa raiva que os dois lados têm um do outro, tanto que tanto o Hamas tem na sua Constituição eliminar todos os judeus, como também, no caso, os judeus têm na sua Constituição eliminar todos os palestinos. Então, quer dizer, é uma coisa que esses dois povos parece que não podem viver juntos. E ali, por incrível que pareça, estava existindo essa harmonia, porque muita gente saía de Israel para trabalhar na Palestina, né? E vira e mexe na faixa de Gaza e vira e mexe também. Saía da faixa de Gaza para trabalhar em Israel. E nunca tivemos problemas. Agora vem um grupo terrorista, que é terrorista, não tem como, ataca Israel. Como é que Israel vai ficar quieto? Não dá para ficar quieto. Mas o problema é que essa briga, eu acho que como estava muito acumulada, né? Ela teve um desencadear muito, muito trágico, que é o que está acontecendo com o número de pessoas que foram mortas, mais de 30 mil. 8 mil são crianças. Coisa que a gente não quer ver, ainda mais no mundo de hoje, no mundo globalizado, onde aparentemente somos mais espiritualizados, e a gente vê que cada vez mais os países vêm se armando, em vez de se espiritualizar. Como é que você vê essa questão agora do Lula sendo enquadrado mais uma vez por um ministro de Israel? Quer dizer, o ministro de Israel continua enquadrando e o Lula continua falando. Qual a proporção que eles estão querendo chegar nesse assunto aí? Já não deu para entender? É totalmente inaceitável, Santiago e amigos e ouvintes lá. Um chefe de Estado, o mínimo que ele tem que fazer é ser imparcial. Ele se mete, como bem falou aí o Marcelo, ele entra em tudo, ele está entrando em tudo quanto é situação. Já não basta a Rússia com a Ucrânia, agora com o Hamas e Israel, que é o grupo terrorista. Não podemos esquecer que Israel estava tranquilo lá, num evento, que estava tendo um evento grande lá, uma comemoração, e o Hamas entrou invadindo por ar, terra, tudo, e saiu fazendo atrocidades. Existem vídeos aí, conforme você mesmo disse, o Santiago, não se pode colocar ao ar aí, porque são imagens muito fortes, mas isso é constatado. Agora, em todo conflito, em toda guerra, existem prós e contras. Não tem como. Existem relatos, por exemplo, que o Hamas tem lá os túneis embaixo de escolas, de hospitais, justamente como uma forma de proteção. O mesmo se diz em relação aos reféns e a própria população que eles usam como escudo. O que o Lula devia fazer não é aquilo que ele disse, olha, vamos sentar aqui Hamas e Israel,
vamos tomar uma cervejinha, vamos para isso, ou foi lá com a Rússia e com a Ucrânia. O que ele devia fazer é, no mínimo, ficar mudo e calado, porque não é algo dele. Então, ele está trazendo isso para dentro aqui do nosso país e nós estamos sendo totalmente ignorados e contestado o brasileiro. Por conta disso, nós temos um chefe de Estado no qual está dizendo que o terrorismo é que prevalece. Essa que é a grande realidade. Isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. E cada vez mais a coisa está andando. Está aí o Maduro, que vem dando risada, entra aqui, sai, sem problema nenhum. Vê se ele vai lá para os Estados Unidos. Vê como prossegue, como anda o país dele, que foi um dos maiores produtores de petróleo do país. E aí, como é que fica a situação? Não pode. É inaceitável um chefe de Estado agir dessa forma e ele só está tumultuando mesmo. Ao contrário, ele não está apaziguando nada. E olha, o Brasil é um povo de diversas raças, né? É lamentável também porque aqui tem palestinos, tem israelenses, tem judeus, enfim, múltipla raça, né? E eles são todos bem-vindos e abraçados pelo brasileiro. Agora, o que o nosso presidente está fazendo é inconcebível. É isso. O doutor Fábio Varga, nesse assunto aqui a gente vê que o líder mundial, os Estados Unidos, ele fala, parem a guerra, mas eles falam uma plaquinha numa mão dizendo parem a guerra e uma plaquinha na outra, comprem mais mísseis, né? É o que a gente vê. E hoje a gente está trocando vidas humanas por mísseis. Essa que é a grande verdade. Você não acha que essa culpa aí dessa guerra tanto essa explosão de raiva dos palestinos contra Israel e também de Israel contra palestino, não é uma culpa do líder mundial? Já que você é o líder mundial, você tem que dar um jeito na bagaça. Como é que é? Deixa rolar? É o que está acontecendo. Não está faltando um pulso forte ali e, ao mesmo tempo, não estava faltando aí uma campanha de aproximação, uma prevenção, já que a gente sabia que ali era um barril de pólvora? Eu acho que sim, Santiago, eu acho que sim. Na verdade, o mundo de hoje está numa situação extremamente complicada, né? A gente vê aí um alto funcionário do governo americano veio na frente do mundo todo, as pessoas devem ter visto, ele dizendo que ele não pode garantir que em 20 anos o mundo vai estar em paz. Quer dizer, a tensão é muito grande hoje com Rússia, com essa situação de Rússia e Ucrânia, com a anexação com a Suécia entrando para o grupo da OTAN. Quer dizer, só faltava a Hungria. Só faltava a Hungria dar o sinal verde, foi dado esse sinal verde. Ou seja, treinamento de mais de 90 mil soldados até maio. Quer dizer, é um momento de absolutamente tensão mundial. E no caso específico aqui, e eu concordo com você, acho que as lideranças mundiais elas se preocupam mais, infelizmente, sempre com o poder econômico, com o dinheiro, do que com as pessoas, né? É uma inversão de valores de novo. É o que você falou. De um lado vamos cessar fogo, mas de outro lado tá vendendo milhões e milhões de dólares em armas bélicas, né? Então fica de fato bastante complicado. No que diz respeito ao presidente Lula, isso para mim é bem claro. É uma soma de quem não sabe sobre o que está falando, porque nunca estudou isso, nunca se interessou, nunca soube absolutamente nada sobre esses dois povos, Israel e a Palestina, né? E ele é um político oportunista. Então, onde ele vê uma oportunidade de aparecer de alguma forma, ele fala besteiras como essa, que foi a grande imbecilidade que foi dita, que ele comparou a morte de 6 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial com uma guerra em que Israel estava exercendo a sua defesa, né? Porque foi atacado. Quer dizer, todo o país atacado tem o direito de se defender. Então, como é que ele vem a público, um chefe de Estado, e que é ouvido no mundo inteiro, todos os chefes de Estado são ouvidos no mundo inteiro, dizer e comparar com
a morte de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, pelo simples fato de serem judeus. Ou seja, uma grande besteira. E como alguns segmentos falam que, de fato, como você disse, pode ser não, está havendo um exagero, por quê? Porque numa guerra dessa é muito difícil que civis não sejam atingidos, infelizmente, né? Quer dizer, agora, o que ele poderia se posicionar, talvez, fosse nesse sentido. Olha, precisamos conversar, Israel precisava ter alguma situação para tentar ao máximo preservar os civis. Né? Agora, falar e comparar com a morte de 6 milhões de judeus. Né? Dizer que ele está certo e que estão matando crianças à torta e à direita. Não tem cabimento. Né? Não se pode admitir uma situação dessa. Né? Então, infelizmente, isso reflete economicamente também no nosso país. Né? Porque nós temos relações com Israel. O Paulo Schneider, aqui, nosso companheiro de bancada, aqui sempre fala isso. Né? Quer dizer, nós vamos ter um prejuízo, porque o seu Lula acha que pode discutir um assunto que ele desconhece. Quer dizer, fazendo gracinha, falando besteira. Quer dizer, isso aí é um absurdo. Infelizmente, como o doutor Edgar falou, né? Ele não conhece do assunto e ele fala como se conhecesse do assunto. Né? E faz comparações esdrúxulas. Agora, o que você falou é verdade. Quem é que quer ver crianças morrendo de fome embaixo de escombros ou por explosão? Ninguém quer ver isso, né? Então, eu concordo com você, Santiago. Isso teria que ter uma união dos líderes mundiais para que o direito de Israel seja preservado, sim, ou seja, eliminar e acabar com o terror, com o terrorismo, que é o Hamas, e, ao mesmo tempo, de alguma forma, tentar preservar o povo palestino, que nada tem a ver com atos terroristas. São duas coisas que eu sempre falo aqui, absolutamente independentes, ao meu ver. O terror tem que ser combatido, o direito de Israel tem que ser preservado, tem que ser exercido, que é o quê? Ir lá e acabar com quem está atacando, se defendendo, e, ao mesmo tempo, tentar preservar aquelas pessoas que nada têm com o conflito.